Olá, pessoal. Estamos aqui para mais uma aula de matemática. E, gente, hoje vamos continuar o assunto de equação do segundo grau, certo? Foi os conteúdos das últimas aulas aí. Só que lembra que nas últimas aulas nós vimos como é que resolve equações incompletas, né? Equações de segundo grau incompleta e equações de segundo grau completa pela fórmula de Bhaskara, tá? Eu expliquei também o que é uma equação, para que serve uma equação, o objetivo de uma equação, certo? Continuando hoje, nós vamos ver como é que resolve resolução de equação de segundo grau por duas formas diferentes, tá? Dois métodos diferentes, que é soma e produto, tá? Tem até aqui na capa da apresentação, tem aqui, ó. E completar quadrado. Então, nós vamos ver esses dois métodos de resolução de equação de segundo grau nessa aula, certo? Então, vamos lá. Resolução de equação do segundo grau. Eu já coloquei direto resolução, tá, gente? Porque a gente já viu o que é equação de segundo grau, a gente entende um pouco o que é equação de segundo grau, então já vamos direto para o que interessa. Então, resolução da equação de segundo grau por soma e produto, tá? Quando fala soma, é somar, né, dois valores, e produto representa a multiplicação de dois valores. Então, vamos lá. Soma e produto é um método prático para encontrar as raízes de equação de segundo grau do tipo x² menos sx mais p. E é indicado quando as raízes são números inteiros. Então, observe essa expressão aqui, gente. x² menos sx mais p igual a zero. Se vocês pensarem em equação de segundo grau, isso aqui está bem parecido com a escrita, né? Com a forma geral de equação de segundo grau. Lembra que uma equação de segundo grau é escrita dessa forma, né? Ax² mais bx mais c igual a zero. Esse Szinho aqui, ó, o S representa soma, né? Porque aqui, ó, o método de resolução que a gente vai fazer é soma e produto. O S representa a soma e o P representa produto. Se a gente comparar essa expressão que tem aqui com a equação do segundo grau, olha que o A é 1, né? Que é o número que vem junto do x² aqui. O B é o menos S aqui, ó. Esse S de soma. E o C é o P. Olha, com essa expressão aqui já indica mais ou menos o que quer dizer, tá? Que a soma de dois valores tem que dar B. E o produto de dois valores tem que dar C. Certo? Olha só. Baseia-se nas seguintes relações entre as raízes. x1 mais x2 é igual a menos b sobre a, soma de raízes. E x1 vezes x2 vai dar c sobre a, produto de raízes. Gente, quando fala aqui, ó, que a soma é o b e o produto é o c, é que quando eu resolvo uma equação por soma e produto, eu tenho que pensar em dois números, que são as raízes da equação, que quando eu somar, vai dar menos b sobre a. Só que se o a for 1, aqui ó, o a é 1, então é a mesma coisa que b, tá? Uma soma de dois valores, que o resultado dá o valor de b, e esses mesmos valores, tá? Essas mesmas raízes, que quando eu fizer o produto, vai dar a mesma coisa que c. Então, é isso que eu tenho que pensar para resolver a equação de segundo grau por soma e produto. As raízes da equação, se eu somar elas, tem que dar o b, negativo, menos b, tá? E se eu multiplicar elas, tem que dar o c. Então, dois números que somados dá b e que multiplicados dá c. Ah, professor, não estou entendendo. Tá, gente, calma aí que a gente vai entender melhor quando ver exemplo, tá? Porque assim, na forma geral, com letras, fica um pouco complicado, né, de entender, mas vamos lá. Então, olha só, x1 mais x2 vai dar menos b sobre a, só que se o a for 1, tá na equação, então eu posso eliminar esse a daqui e fica só o b. Então, eu posso dizer que x1 mais x2 é a mesma coisa que menos b, certo? E x1, se eu pegar o x1 e multiplicar pelo x2, vai dar c sobre a. Mas se na equação o a for 1, então só tem que dar a mesma coisa que c, certo? É isso que a gente vai se focar aqui, a gente tem que focar nisso. Sendo x1 e x2 raízes da equação do segundo grau, a, b e c coeficientes da equação do segundo grau. Ok.
Vamos para exemplo que é melhor de entender, certo? Encontre as raízes da equação x ao quadrado menos 7x mais 12 igual a zero. Eu tenho essa equação de segundo grau, tá? A gente quer que ache os resultados. Quanto é x1 e x2? As raízes da equação, tá? Se não sabe fazer por soma e produto, o que é que vai fazer aqui? Resolver pela fórmula de Bhaskara, não é? Primeiramente eu vou achar o delta, acha delta. Depois eu substituo na fórmula de Bhaskara, né, para achar o valor de x. Não é isso? Mas se eu quiser fazer por soma e produto, fica mais simples e mais rápido de resolver essa questão. Como? Olha que o A é 1, né, gente? Aqui, ó, o A é 1. Beleza, então fica fácil de fazer por soma e produto. Eu só tenho que pensar o seguinte. Quais são as raízes, né? Quais são os números, os resultados, dois números, que quando eu somar vai dar 7, que é o B, olha só, vai dar o 7, e que multiplicado vai dar 12. Então tem que pensar. Dois números que somado dá 7 e que multiplicado dá 12. É só pensar aí, pensa. Dois números que somado dá 7 e que multiplicado dá 12. Ah, professor. Até que não é difícil não, mas eu não estou conseguindo pensar. Eu não estou conseguindo ver quais são esses números. Gente, se não conseguem ver, enxergar quais são esses números, né, que multiplicado dá 12, que somado dá 7, aí eu posso fazer o seguinte, ó. Eu olho todas as multiplicações que dá 12, certo? Quais são as multiplicações que dá 12? As multiplicações que dá 12 são, deixa eu botar aqui embaixo, ó. 1 vezes 12, não, deixa eu escrever, né? Quais são as multiplicações que dá 12? Temos 1 vezes 12, 1 vezes 12 dá 12, né, gente? Não é isso? 2 vezes 6, se eu fizer 2 vezes 6 também dá 12, concorda? Outra multiplicação que eu tenho é 3 vezes 4, 3 vezes 4 dá 12. Tem mais alguma multiplicação que dá 12 a resposta? Tem, professor, 4 vezes 3. Certo. 4 vezes 3 é a mesma coisa que 3 vezes 4, tá? Mesma coisa se eu fizesse 6 vezes 2. 6 vezes 2 é a mesma coisa que 2 vezes 6. Então, eu só estaria repetindo. Então, só tem essas três multiplicações, gente, que a resposta dá 12. Tá? Só tem essas três multiplicações de números inteiros que a resposta dá 12. Certo. Aí, nessas multiplicações aqui, se eu pegar os dois fatores de multiplicações e somar, qual delas vai dar 7 a resposta? Olha só, se eu fizer 1 mais 12, dá 13. 2 mais 6 dá 8. 3 mais 4 dá o quê? Dá 7. Eita! Dois números que somado dá 7 e que multiplicado dá 12. Então, o x1 vai ser 3 e o x2 vai ser 4. Tá aí a resposta, gente. Eu resolvi a equação do segundo grau por soma e produto. Eu tenho que pensar dois números que somado dá o B, tá? E que multiplicado dá o C. Ah, professor, mas não tem que dar menos B a soma? Certo. Se eu somar aqui os dois números positivos, ó, 3 mais 4 dá 7 positivo. 7 positivo, tá? A soma aqui, ó, x1 mais x2. 7 positivo. Só que eu tenho que trocar o sinal, inverte o sinal, fica menos B, né? Troca esse sinal aqui por causa desse menos. Se eu inverter o sinal, fica menos 7. É justamente o que está aparecendo aqui, ó, no lugar do B, menos 7. Então, 3 mais 4 dá 7 positivo. Inverte o sinal, fica 7 negativo, que é o que está aparecendo na equação, tá? E se eu faço 3 vezes 4, dá 12 positivo, que é o C lá, ó. Então é isso, gente. Para mim resolver a equação de segundo grau por soma e produto, eu só tenho que pensar dois números que somado dá 7, né, que dá o B, e que multiplicado dá 12, que é o C. Tá? É isso. Achamos a resposta nessa questão. É só isso aqui, ó. 3 e 4. Terminou a questão. Beleza? Se por acaso alguém quiser tirar a prova, tá? Ah, professor, tem certeza que vai dar isso sempre? A gente, se não confia, faz o quê? Tira a prova, né? Resolve aqui pela fórmula de Bhaskara e vocês vão ver que vai dar essa mesma coisa aqui, tá? Vai dar 3 e 4 a resposta.
Eu vou resolver aqui rapidinho, só para perder tempo, mas eu vou fazer aqui, ó. Vai ficar b ao quadrado, que é menos 7, né? Menos 7 ao quadrado. Menos 4 vezes a, que é 1, vezes 12, que é o c. Tá? Delta vai ser igual a 49, que é menos 7 ao quadrado. Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 12 dá 48, né? Pronto. Então, delta vai ser 1. Beleza. Acha o valor de x. X vai ser menos b. Olha que o b é menos 7, então fica 7 positivo fazendo jogo de sinal. Mais ou menos a raiz de 1, que foi o delta. Dividir por 2 vezes a, né? A é 1, então fica 2 vezes 1, que dá 2. Ok. Vamos lá. x1 vai ficar 7 mais 1. Raiz de 1 dá 1, tá? Então pega um positivo primeiro. 7 mais 1 dá 8. Dividido para 2 dá o quê? 4. Tá aí a primeira resposta lá, 4. Ó, bateu. Certo? O x2 pega 1 negativo, então vai ficar 7 menos 1. Dividir para 2. 7 menos 1 dá 6. Dividir para 2 dá o quê? Dá 3. Pronto. 3 e 4. Achou as respostas. Certo? Para não precisar resolver pela fórmula de Bhaskara, gente, eu posso fazer por soma de produto, que é mais rápido, mais direto. Ok? Vamos para mais um exemplo. Exemplo 2. Encontre as raízes da equação x ao quadrado mais 11x mais 24 igual a 0. Ficou faltando aqui, tá? Beleza. Como é que eu vou achar as raízes dessa equação? Eu posso fazer pela fórmula de Bhaskara, beleza? Mas é melhor fazer por soma e produto, tá, gente? Olha aqui, o A é 1, o A é 1. Então, posso fazer por soma e produto tranquilo, que vai dar certinho aqui, ó. Eu tenho que pensar dois números que somado dá 11 e que multiplicado dá 24. Então, pensa aí comigo, gente. Dois números que somado dá 11 e que multiplicado dá 24. Pensaram? Conseguiram? Vamos lá. Ah, professor, não consigo fazer de cabeça. Novamente, gente, se não consegue achar de cabeça aqui, faz o seguinte, tá? Faz o seguinte, faz o que eu vou fazer aqui. Eu vou dizer aqui a resposta, ó, vai ser 8 e 3, tá? Só que nesse caso aqui vai ser menos 8 e menos 3. Vai ser negativo as duas respostas, tá? Então eu posso dizer que o x1 vai ser menos 8 e o x2 vai ser menos 3. Por quê? Porque se eu fizer menos 8 vezes menos 3, se eu multiplicar, dá 24 positivo, né? Porque vai fazer jogo de sinal, negativo e negativo dá positivo. Então fica 24 positivo, que é o C. Olha lá, o C é 24 positivo, tá? E se eu somar menos 8 menos 3, dá menos 11. Menos 11. Inverte o sinal, né? Como eu falei para vocês, a soma tem que inverter o sinal. Menos 11, invertendo o sinal, fica 11 positivo, ó, que é o que está aqui. Então, tem que ser negativo os dois. Ok. Beleza, professor, eu não consegui ver isso. Como é que eu faço? Eu vou primeiro, gente, ver quais são todas as multiplicações que a resposta dá 24. Temos 1 vezes 24, que dá 24. 2 vezes 12, que dá 24. 3 vezes 8, que dá 24. Tem mais algum aqui? Deixa eu ver. 4 vezes 6, né? Que dá 24. Tem mais alguma? Não, né? Não tem mais nenhuma multiplicação que vai dar 24 a resposta. Então, eu tenho essas multiplicações aqui, certo? Se eu somar esses valores, essas multiplicações, os termos das multiplicações, 1 mais 24 dá 25. O B não é 25, então não é essa primeira, tá? 2 mais 12, 14. Ali é 14, o B não. Então, essa também não vai ser. 3 mais 8, 11. Ou pode ser essa daqui, né? E 4 mais 6 dá 10. Então, não vai ser essa, porque lá é 11. Então, só tem uma multiplicação que quando eu somar dá 11 a resposta. Então, olha só aqui, ó, vai ser 3 e 8. Beleza. Só que eu tenho que prestar atenção no sinal agora, gente. Se eu multiplicar 3 vezes 8, dá 24 positivo. Ok. Tá lá, 24 positivo. Mas se eu somar do jeito que tá, ó, 3 mais 8 dá 11. 11 positivo.
Só que eu tenho que inverter o sinal na soma. 11 positivo, se eu inverter o sinal, fica menos 11. Lá na equação não está menos 11, dá 11 positivo. Se está 11 positivo, então tem alguma coisa diferente aqui. Eu tenho que mudar o sinal de algo. Então, o sinal que eu tenho que mudar aqui é do 3 e do 8. Eu tenho que trocar o sinal dos dois. Botar menos 3 e menos 8. Porque na multiplicação, quando eu multiplicar, como falei para vocês, vai dar 24 positivo na multiplicação. E se eu somar, vai dar menos 11. Inverte o sinal, fica 11 positivo, tá? Então, tá aí a resposta. Achei a resposta. Ó. Vai ser 3 negativo e 8 negativo. Essa vai ser a resposta. Beleza? Ah, professor, está muito difícil ainda. Gente, só preste atenção nos passo a passo que eu estou fazendo aqui. Não é complicado, é simples. Mas tem que prestar atenção no que tem que fazer, tá? Eu prefiro, particularmente, resolver a equação de segundo grau dessa forma, que é muito mais rápido, tá? Não perde muito tempo e não tem que fazer aquele monte de cálculo, né? Porque se eu for fazer pela fórmula de Bhaskara, eu tenho que fazer um monte de cálculo. Ah, professor, eu prefiro fazer pela fórmula de Bhaskara. Gente, isso aqui é só uma forma de resolver, tá? Se vocês preferem fazer da forma A, da forma B ou da forma C, vai de cada um. Você faz da forma que você achar melhor, que você sente mais à vontade em fazer. Se você prefere fazer pela fórmula de Bhaskara, faz pela de Bhaskara, certo? Vamos lá, exemplo 3. Mais um exemplo, tá? Olha só, quais são as raízes da equação 3x ao quadrado menos 21x menos 24 igual a zero? Vamos lá, resolver por soma e produto de novo, tá? Aí eu tenho que prestar atenção no detalhe aqui nessa equação específica. Nessa equação, o A não é 1, certo? Olha aqui nas equações anteriores, o A é 1, tá? Quando acontecer esse caso aqui de o A não der 1, certo? Não der 1, então o que é que eu vou fazer nessa equação? Gente, eu primeiro vou ter que observar, tem como eu deixar esse A sendo 1? Tem como eu transformar esse 3 aqui em 1? Se tiver como transformar, você transforma. Se não conseguir transformar, então faz por outra forma, tá? Ou faz pela fórmula de Bhaskara, ou por completar quadrado. Tá joia? Mas olha só, vamos lá. Aqui nessa equação tem como eu transformar esse 3 em 1. Como? É só pegar toda a equação e simplificar por 3. Toda a equação simplifica por 3. Por quê? Porque 3 divide para 3, 21 divide para 3 e 24 também divide para 3. Então, se eu simplificar toda a equação por 3, eu vou ficar com o seguinte, ó, x ao quadrado menos 21 dividido para 3 dá 7, então fica menos 7 menos 7x, tá? Menos 24 dividido para 3 dá 8. Então fica menos 8 igual a zero. Olha que eu fiquei com essa equação, gente. Essa equação que eu achei é a mesma da anterior, tá? Os resultados são os mesmos, x1 e x2 é a mesma coisa. Só que está escrito de uma forma diferente, mas é a mesma equação. Tá joia? Tem a mesma solução. Então vamos lá. O A é 1. Beleza. Vamos pensar. Dois números que somado dá 7 e que multiplicado dá 8. E aí? Dois números que somado dá 7 e que multiplicado dá 8. Quais são esses números? Consegue fazer de cabeça, gente? E aí? Ah, professor, não consigo ver de cabeça. Não consigo. Beleza. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou pensar o seguinte, ó. Quais são todas as multiplicações que a resposta dá 8? Certo? Eu penso na multiplicação, então vai lá. Pode ser 1 vezes 8, que dá 8. Pode ser 2 vezes 4, que também dá 8. E pode ser mais o quê? Nada, né? Só tem essas duas multiplicações que a resposta vai dar 8. Essas duas multiplicações de números inteiros que a resposta dá 8, tá? Então, beleza. 1 vezes 8 dá 8 e 2 vezes 4 dá 8. Se eu somar, gente, somar 1 mais 8 dá quanto? Dá 9. Não é o B. Beleza. Se eu fizer 2 mais 4 dá 6. Também não é o B.
Aí a gente vai pensar o quê? Alguém pode pensar, então não tem resposta, né? Não tem resposta. Por quê? Porque se eu somo dá 9, se eu somar aqui dá 6, não é lá o B, e aí? Aí aqui tá. Tem uma, não é que é pegadinha, tá? Mas tem uma coisinha diferente nessa questão. E o que é que tá diferente aqui? É que o C, ele é um número negativo, certo? Ele é um número negativo. Então significa que quando eu multiplicar o x1 pelo x2, tem que dar uma resposta negativa. Isso indica que um desses dois números aqui tem que ser negativo. Um desses dois números tem que ser negativo. Ou seja, se eu pegar o 1 e colocar negativo, fica menos 1 e o outro sendo 8. Se eu multiplicar, menos 1 vezes 8 não dá menos 8? Dá o C. Então bate, tá? Bate. Poderia ser assim também, né? 1 vezes menos 8 também dá menos 8. Então pode ser um desses dois casos aqui, ó. Eu só preciso observar qual desses dois casos vai ser, tá? Aí beleza. Se um é negativo e o outro é positivo, ok. Se eu somar, a gente aqui vai dar certo, vocês vão ver, ó. Se eu pegar menos 1 mais 8, menos 1 mais 8 dá o quê? Dá 7, que é justamente o B. Então, tendo um dos valores negativo, né, trocando o sinal de um dos números, quando eu somar, vai dar um número diferente, não vai dar 9, porque aqui 1 mais 8 dá 9. Se eu troco o sinal de um dos dois números, vai dar 7 a resposta, se eu somar. Então, se eu faço menos 1 mais 8, vai dar 7 positivo, certo? E se eu pegar 1 mais menos 8, ou seja, 1 menos 8, vai dar menos 7. Aí, beleza, eu já sei que um dos números tem que ser negativo. Eu só preciso observar qual dos dois números vai ser negativo, o 1 ou o 8. Se for o 1, a resposta dá 7. Se for o 8, a resposta vai dar menos 7. Eu vou ter que observar o B, tá? Se o B é negativo na equação, significa que aqui tem que dar positivo na soma para me inverter o sinal e ficar negativo. Né? Porque aqui é menos 7x. Aí se lá na soma der positivo, quando eu inverter o sinal, porque lembra que tem que inverter o sinal na soma das raízes, 7 positivo, invertendo fica 7 negativo. Então, beleza, achei a resposta. X1 vai ser menos 1 e o X2 vai ser o quê? 7. Eita, 7 não, desculpa, 8. Tá? 8 positivo. Então, beleza, daí a resposta. Nessa equação, X1 vale menos 1 e o X2 vale 8. Certo, gente? Resolvida a equação. Essa foi um pouquinho mais complicada, tá? Exemplo 4. Último exemplo desse assunto aí. Vamos lá. Encontra as raízes da equação x ao quadrado mais 3x mais 5 igual a 0. Beleza. Vamos fazer por soma e produto, tá? Dois números que somado dá 3 e que multiplicado dá 5. Vamos lá. Ah, não consigo ver, professor. Quais são as multiplicações que dá 5? 1 vezes 5, né? 1 vezes 5 dá 5. E 5 vezes 1, só que é a mesma coisa. Ou seja, para a multiplicação dar 5, só tem uma multiplicação. Só tem uma multiplicação que dá 5 a resposta, que é 1 vezes 5. A gente, se eu somar aqui 1 mais 5, dá o quê? Dá 6. O B não é 6, tá? Então não vai ser. Ah, então se eu somar os dois números positivos dá 6, se eu trocar o sinal de um dos dois números, se eu botar menos 1, por exemplo, menos 1 vezes 5 dá menos 5. E aqui não é menos 5, tá? Então não tem número negativo entre os dois. E mesmo assim, se eu fizesse menos 1 mais 5, daria 4 positivo. E lá não é 4, lá é 3. Entende? Olha só, gente. Observa que nessa equação específica aqui na quarta exemplo, no exemplo 4, não tem nenhum número que somado dá 3 e que multiplicado dá 5. Não tem. Certo? Eu não consigo achar, não tem número inteiro. Se não tem, então essa equação não tem raízes, tá? Não tem raízes. Eu não consigo achar as raízes dessa equação. Provavelmente o delta deu um número negativo, né? Ou seja, o discriminante é negativo. Isso significa que não tem solução. Provavelmente pode acontecer isso. Certo?
Então é isso. Não tem solução. Olha só, o único produto possível é 5 vezes 1. Portanto, 5 mais 1 é diferente de menos 3. Desta forma, não é possível encontrar as raízes por esse método. Então, por esse método, não tem como achar as raízes. Pode ser que pela fórmula de Bhaskara eu consiga achar as raízes, tá? Se o delta for um número maior que zero. Aí, nesse caso aqui, se tiver raízes, se o delta for um número maior que zero, provavelmente é porque o delta não tem raiz exata. Por isso que não está dando certo aqui. Entende? O delta não tem raiz exata, mas tem solução. Só que não consigo achar por isso, por esse método. Tá? Então, se por acaso tiver algum... Se você preferir fazer dessa forma e não conseguir achar como a gente não conseguiu nessa, aí você tenta fazer de outra forma. Pela fórmula de Bhaskara ou completar quadrado. Certo? Então é isso. Soma e produto eu faço dessa forma. Continuando aí. Resolução de equação de segundo grau por completar quadrado. Completar quadrado. Para encontrar os resultados de uma equação de segundo grau, pode-se utilizar um método conhecido como completar quadrados. Para tanto, lembre-se do conceito de produtos notáveis, tá? Então, esse é o próximo método que a gente vai entender agora. Vamos aprender agora, tá? E, gente, para aprender a completar quadrado, a gente tem que lembrar de produtos notáveis. Não sei se vocês lembram, mas é assunto lá do fundamental. Que, por exemplo, um produto notável que a gente tem é quadrado da soma de dois termos. A mais B elevado ao quadrado. Como é que eu resolvo isso, gente? Lembra? Se eu tenho A mais B ao quadrado, é porque se está elevado ao expoente 2, eu tenho que pegar a base e multiplicar duas vezes, né? Eu tenho que pegar A mais B e multiplicar por A mais B. Multiplica duas vezes. Então tá aqui, ó, A mais B vezes A mais B. Aí aqui eu tenho uma multiplicação que eu tenho que fazer distributivo, né? Tem que multiplicar esse A vezes A, depois o A vezes o B, aí depois pega o B e multiplica pelo A e o B pelo B. Então eu tenho que pegar todos os valores daqui e multiplicar por todos de lá. Acredito que vocês lembram disso, certo? E se eu fizer essa multiplicação, eu vou achar isso aqui como resposta. Ó. A quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Certo, certo. Ok. Tá, como é que isso vai envolver a equação de segundo grau, professor? Da seguinte maneira, gente. Olha só, imagina assim, se eu tivesse, por exemplo, x mais 2, isso aqui é elevado ao quadrado. Tá? Se eu tivesse isso aqui. E fosse resolver, como eu resolvi esse daqui, ó. Então, eu vou ter que fazer x mais 2 e multiplicar por x mais 2, né? Porque está elevado ao quadrado. Se eu fizer essa multiplicação, vai ficar o seguinte, ó, vai ficar x vezes x dá x ao quadrado. Ok. Depois eu faço x vezes 2. Dá 2x positivo lá, ó. Fica mais 2x. Depois eu faço 2 vezes x. 2x também, então fica mais 2x. E para finalizar aqui, ó, 2 vezes 2, que dá 4. Então fica mais 4. Certo? Então eu vou ter x ao quadrado mais 4x, né? Porque 2x mais 2x dá 4x, mais 4. Olha que isso aqui, na forma geral, é isso aqui, quando eu uso x mais 2, por exemplo, ao quadrado. Tá? E se vocês observar um detalhe, x ao quadrado mais 4x mais 4, se eu botar isso aqui igual a zero, isso aqui é uma equação do segundo grau, concorda? Concorda, né? Isso aqui é uma equação do segundo grau. Então, essa equação do segundo grau veio através de um produto notável. Então, de um produto notável, eu posso achar uma equação de segundo grau, tá? Ou eu posso pegar uma equação de segundo grau e transformar no produto notável. Eu posso fazer isso, tá? Beleza. Para essa resolução, dividiremos as equações em três casos. Então, tem três formas diferentes, tá? Que podem aparecer. Que, juntos, formam o método de completar quadrados, utilizado para resolver equações do segundo grau. Então, primeiro método, tá? A primeira forma que pode aparecer. A equação do segundo grau é um trinômio quadrado perfeito. O primeiro caso que pode acontecer é que se eu tiver uma equação de segundo grau e essa equação de segundo grau for um trinômio quadrado perfeito. Tá. Professor, o que é trinômio quadrado perfeito que eu não lembro? Se eu resolvi aqui x mais 2 elevado ao quadrado,
e resolvi, achei x ao quadrado mais 4x mais 4, esse valor que eu achei aqui é um trinômio quadrado perfeito. Por quê? Porque ele veio de um produto notável. Sempre quando eu vier de um produto notável, é um trinômio quadrado perfeito. É isso. Ponto. Trinômio quadrado perfeito. É isso aqui, tá? Uma expressão que veio de um produto notável. Certo? Então, vamos lá. Nesse primeiro caso, exemplo. Calcule as raízes da equação do segundo grau. X ao quadrado mais 18x mais 81 igual a zero. Tá? Eu vou até escrever aqui de novo aqui embaixo. Ó. X ao quadrado mais 18x mais 81 igual a zero. Gente, se eu vou resolver essa equação por completar quadrado, primeira coisa que eu tenho que observar é o seguinte. Essa equação é um trinômio quadrado perfeito? É isso que eu tenho que fazer. A pergunta que eu tenho que fazer é essa. Essa equação é um trinômio quadrado perfeito? Aí eu tenho que observar isso. Como é que eu vou saber se é um trinômio quadrado perfeito ou não? Eu observo da seguinte maneira, gente. Eu vou pegar o valor do meio, B, o Bzinho aqui que é 18, tá? Eu vou pensar o seguinte, esse 18, qual é a multiplicação que eu posso escrever ele, onde tem 2 no meio da multiplicação? Ou eu penso assim, qual é o número que multiplicado por 2 dá 18? E aí? Qual o número que eu multiplico por 2 que dá 18? Ah, professor, é 9. Beleza. 18 é a mesma coisa que 2 vezes 9. Certo? 2 vezes 9. Esse 2 aqui, ó, ele vem do produto notável. Sempre tem esse 2 lá no produto notável. Se eu fosse resolver para o produto notável, sempre vai ter um 2. Esse 2 representa justamente as duas vezes que aparece o mesmo número aqui no meio, ó. 2x, 2x. O 2x apareceu duas vezes, tá? Então, se eu somar aqui, é a mesma coisa de fazer 2 vezes 2x. Não sei se vai dar para entender. Mas esse 2 aqui da multiplicação sempre aparece no produto notável. O número que sobrar, que nesse caso aqui é 9, eu vou pegar ele e fazer o seguinte. Eu pego esse 9 e faço ele ao quadrado. Ou seja, 9 ao quadrado. Tá? Se esse 9 ao quadrado, que dá 81, for o C, então nós temos uma equação que é um produto notável. Tá, gente? Eu analiso dessa forma se a equação é um produto notável ou não. Eu pego o B, né, que nesse caso aqui é 18, fatoro ele numa multiplicação que tenha 2, ou seja, 18 é a mesma coisa que 2 vezes 9. Eu tiro 2, tá? O número que sobrou ali, o 9, eu pego ele e elevo ao quadrado. Se a resposta der o C, então a equação representa um trinômio quadrado perfeito, tá? Mas para isso, claro, o A tem que ser 1, tá? Olha que o A aqui é 1. Beleza. Isso aqui é um trinômio quadrado perfeito, gente. Essa equação é um trinômio quadrado perfeito. Tá, professor? Beleza. E agora? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse trinômio quadrado perfeito e escrever ele como produto notável. Ou seja, escrever dessa forma aqui, ó, como se fosse x mais 2 elevado ao quadrado. Eu vou escrever da equação para produto notável. Se eu posso fazer de produto notável para equação, eu posso fazer o contrário também, tá? E como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer o seguinte. Eu só preciso pegar esse primeiro termo aqui, ó, e tirar a raiz. E pego o terceiro termo aqui, que é o C, e tirar a raiz. Então, se eu tirar a raiz quadrada de x quadrado, é o quê? É x. Tá bom? E se eu tirar a raiz quadrada de 81, é o quê? É 9. Que é justamente o número lá que eu peguei ao quadrado, tá? Então, beleza. Eu tiro a raiz do primeiro e tiro a raiz do terceiro. E agora eu monto, ó. O x ali, que é a resposta da raiz, fica aqui. Mais. Porque aqui é mais, tá? O 9, que é a raiz do segundo número ali, elevado ao quadrado. Pronto. X mais 9 elevado ao quadrado é a mesma coisa que x ao quadrado mais 18x mais 81. Tá? Então, isso aqui vai ficar igual a zero. Pronto, gente. Eu peguei esse trinômio quadrado perfeito aqui e escrevi como produto notável.
Aí agora o que é que eu faço? Eu resolvo isso aqui como se fosse uma equação comum, uma equação qualquer, tá? É do segundo grau? É, mas eu resolvo como se fosse uma equação do segundo grau incompleta, tá? Primeira coisa que eu faço aqui. Eu pego esse quadrado aqui e passo em forma de raiz por segundo membro. Então, vai ficar x mais 9 é igual a raiz de zero. Tá? Vai ficar mais ou menos a raiz de zero. Então, raiz de zero é zero. Concorda, gente? Raiz de zero é zero. Aí, o que é que eu faço agora? Eu pego esse 9 que está positivo e jogo para o segundo membro. Então, vai ficar x é igual a menos 9. Pronto, achei a resposta. Nessa equação aí, o x vale menos 9. Ah, professor, mas não tem que ter duas respostas? X1 e x2? Tem. E as duas respostas aqui é menos 9. O x1 é menos 9 e o x2 também é menos 9. As duas respostas da mesma coisa. Poxa, como assim, professor? Lembra, gente, que quando o delta, se eu calculo pela fórmula de Bhaskara, se o delta der zero, significa que eu tenho duas respostas iguais. Né? Só tenho uma solução, que são duas respostas iguais. É o que vai acontecer nesse tipo de questão. Quando é um trinômio quadrado perfeito, se eu calcular o delta, né, pela fórmula de Bhaskara, o delta sempre vai dar zero. Se for um trinômio quadrado perfeito, o delta vai dar zero. Isso significa que eu vou ter duas respostas iguais, que é justamente essa resposta que eu achar aqui. Ó. Menos 9 é os valores que eu vou achar lá. Certo? Então tá aí. É dessa forma que eu resolvo por completar quadrado, tá, gente? Eu resolvo dessa forma. Professor, não deu para entender muita coisa, não. Desculpa aí, mas não tem não. Beleza, vamos para mais um exemplo, tá? Olha só, calcule as raízes da equação x ao quadrado mais 6x mais 9 igual a zero. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é observar. Essa equação é um trinômio quadrado perfeito? É isso que eu tenho que se fazer. A primeira pergunta. É um trinômio quadrado perfeito? Tem que saber, tem que procurar saber aí. Então, o que é que eu faço para me saber aqui? Eu pego o 6, né, que é o B, e fatoro ele. Eu fatoro ele numa multiplicação que tenha 2 no meio, tá? Então, 6, lembra que é a mesma coisa que 2 vezes 3, certo? Então, esse 2 aqui é do produto notável, lembra lá, tá? O número que sobrou aqui é o 3, gente, 3. Esse 3, se eu pegar 3 e elevar ao quadrado, dá quanto? Dá 9, não dá? 9 não é o C? É, deu C. Pronto. É um trinômio quadrado perfeito. Essa equaçãozinha aqui é um trinômio quadrado perfeito. Olha que o A é 1, tá? Sempre tem que ser 1 aqui. E fazendo dessa forma deu certo. Se isso aqui é um trinômio quadrado perfeito, o que é que eu vou fazer? Eu vou escrever como produto notável. Como? Tira a raiz aqui, né? Do x quadrado, que no caso vai ser só o x. Mais, já que aqui é mais, então fica mais. Raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9 dá quanto? Dá 3, que é 3 ao quadrado lá. Ó. Então, 3. Isso elevado ao quadrado. Igual a zero. Pronto, tá aí, gente. É bem facinho. Não é complicado não também, tá? É bem facinho. É só observar aqui os detalhes. Beleza, pega esse quadrado, passa em forma de raiz. Então, vou ficar com x mais 3 é igual a raiz de zero, né? Vai passar em forma de raiz. Raiz de zero. E a raiz de zero é zero, tá? Depois pega esse 3 aqui, passa para o segundo membro, troca no sinal. Então, x vai ser menos 3. Pronto, achei a resposta. Olha que eu achei a resposta de uma forma bem rápida, tá? Bem direta. Eu só tenho que observar isso. É um trinômio quadrado perfeito? Então, eu faço por completar quadrado. Tá aí a resposta, certo? Continuando aí. Segunda forma que pode aparecer, tá, gente? Essa primeira forma aqui é quando é um trinômio quadrado perfeito. Se a equação é um trinômio quadrado perfeito. Se por acaso a equação não for um trinômio quadrado perfeito, como é que eu resolvo por completar quadrado? Então vamos lá. Exemplo. Então tá aqui, ó, não é trinômio quadrado perfeito nesses casos, tá? Então vamos lá. Quais são as raízes da equação? X ao quadrado mais 18x menos 19 igual a zero. Primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, gente, é observar. Isso aqui é um trinômio quadrado perfeito? É isso que eu tenho que observar primeiro. Aqui já está dizendo que não é, tá? Então, você já deduz que não vai ser. Mas, para me provar
se realmente é ou não é. O que é que eu faço? Eu faço o seguinte. Eu pego, olha aqui o A é 1, né? O A é 1. O B, eu pego o B e fatoro ele. Escrevo com uma multiplicação que tenha 2 no meio. 18 é a mesma coisa que 2 vezes 9, não é? O 2 é do produto notável. Aí sobrou esse 9 aqui, ó. Se eu pegar o 9 e elevar ao quadrado, dá quanto? Não dá 81, não é verdade? Então, se dá 81, o C deveria ser 81 aqui, ó. Deveria ser 81. E não é 81. Se não é 81 aqui, significa que isso aqui não é um trinômio quadrado perfeito. Se não é um trinômio quadrado perfeito, o que é que eu vou fazer para me resolver essa questão, então? Por completar quadrado, tá? Tem que resolver por completar quadrado. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Gente, se eu conseguir identificar que não é um trinômio quadrado perfeito, eu vou transformar em 1. Eu vou transformar em um trinômio quadrado perfeito. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer o seguinte, olha só. Primeira coisa, eu vou pegar esse 19 aqui, ó, e passar para o segundo membro. Pego o 19 e passa para o segundo membro. Então, eu vou ficar com x ao quadrado mais 18x igual 18x igual a 19 positivo, tá? Ele é negativo, passa positivo. Então, vai ficar assim, ó. X ao quadrado mais 18x igual a 19. Beleza? Aí, gente, nesse primeiro membro aqui, ó, x ao quadrado mais 18x, só tem esses dois números. Pensa aí, qual é o número que eu vou colocar aqui, somando, para transformar isso num trinômio quadrado perfeito? O número que eu vou ter que somar aqui vai ser 81. Porque se eu somar 81 no primeiro membro, vai ficar assim, ó. X ao quadrado mais 18x mais 81, tá? Igual ao resto ali, tá? No segundo membro. Mas pensa só no primeiro membro aqui. Se eu somar 81 ali no primeiro membro, eu vou ficar com isso, não vai? E isso aqui não é o trinômio quadrado perfeito? É. Porque nós já vimos aqui que no 18 é 2 vezes 9. 9 ao quadrado dá 81, que tem que ser o C. E se vocês observar, é a mesma coisa dessa primeira exemplo aqui, ó. Dessa primeira equação que a gente fez. Primeira equação aqui, ó. É o mesmo exemplo. X ao quadrado mais 18x mais 81. Então, fica um trinômio quadrado perfeito. Beleza, beleza. Só que eu tenho que observar o seguinte. No segundo membro ainda eu tenho 19, tá? Tá aqui, ó, 19. E se eu somei 81 no primeiro membro, eu sou obrigado a somar 81 no segundo membro também. O que eu faço no primeiro membro de uma equação, eu também tenho que fazer no segundo membro. Tem que fazer a mesma coisa. Então, se eu somei 81 no primeiro membro, eu vou somar 81 no segundo também. Então, vai ficar isso aqui, tá? Aí eu vou fazer o seguinte, gente. Olha, já que isso aqui é um trinômio quadrado perfeito, eu vou escrever como produto notável. Então, vai ficar x mais 9 elevado ao quadrado, né? Tira a raiz desse x ao quadrado, que dá x. Tira a raiz quadrada de 81, que dá 9. Então, fica isso aqui. Igual a 19 mais 81 no segundo membro. Soma aqui que vai dar 100. Então, vai ficar igual a 100. Certo? Pega esse quadrado, passa em forma de raiz. Então, vai ficar com x mais 9 é igual a mais ou menos a raiz de 100. Beleza? Então, vou ficar com x mais 9 é igual a mais ou menos 10. Tá? Porque a raiz de 100 é 10. Beleza. Aí eu vou ter duas respostas aqui, ó, diferentes. Olha só. Pega no 10 positivo primeiro, tá? Então, eu vou achar o x1. Então, vai ficar x1 mais 9. Certo? Ó, x mais 9 é igual a 10 positivo. Pega o 10 positivo primeiro. Certo? Então, eu vou ter que x1 vai ser igual ao quê? Ó? Pega esse 9 positivo, passa para o segundo membro negativo, não é? Então, vai ficar 10 menos 9. 10 menos 9 dá o quê? Dá 1. Certo? Então, o x1 dá 1. Beleza. O x2 vai ser o quê? Então, vai ficar x2 mais 9, tá? Igual a 10 negativo agora. Eu pego menos 10. Beleza. Passa esse 9 para o segundo membro trocando o sinal. Então, vai ficar menos 9 lá, tá? Então, fica 10, menos 10. Desculpa, menos 10, menos 9. Menos 10, menos 9 dá menos 19.
Pronto. Achei o x2. Certo? O x1 vale 1 e o x2 vale menos 19. Tá aí a resposta. Certo, gente? Achei a resposta por completar quadrado. Complicado? É, mais ou menos. Mas é só prestar atenção nos detalhes, certo? Lá, tá aqui a resolução, beleza? Exemplo 2. Mais um exemplo disso, tá? Não é um trinômio quadrado perfeito, porque o assunto é esse, né? Nessa parte aqui. Mas, primeira coisa que eu tenho que fazer é analisar. Isso aqui é um trinômio quadrado perfeito? Não vai ser. Por quê? Porque o 6 eu posso escrever como 2 vezes 3. Esse 2 é do produto notável, né? Do trinômio quadrado perfeito. E esse 3 é o que sobrou. Se eu pegar esse 3 e elevar ao quadrado, não dá 9? Então, o C deveria ser 9 para ser um trinômio quadrado perfeito. Então, não é. Certo. Então, o que é que eu vou fazer? Pega esse 7 e passa para o segundo membro. Então, eu vou ficar com x ao quadrado mais 6x igual a 7 positivo, tá? Aí eu vou pegar aqui nesse primeiro membro, qual é o número que eu tenho que somar para deixar um trinômio quadrado perfeito? Para deixar, eu tenho que somar 9. Então, vai ficar x ao quadrado mais 6x mais 9, tá? Tem que somar 9 no primeiro membro para deixar um trinômio quadrado perfeito. Se eu somo 9 no primeiro, eu tenho que somar 9 no segundo, né? Beleza. Esse primeiro membro é um trinômio quadrado perfeito, então vou escrever como produto notável. Então vai ficar x mais 3 elevado ao quadrado, não é isso? Igual a 7 mais 9, que dá 16. Beleza. Pega esse quadrado, passa em forma de raiz, então vai ficar x mais 3 igual a mais ou menos a raiz de 16. Ok, então vou ficar com x mais 3 igual a mais ou menos 4. Beleza. Eu vou ter duas respostas diferentes, né? Um por 4 positivo e outro por 4 negativo. Então, vamos lá. x1, tá? O primeiro resultado vai ser x1 mais 3 igual a 4 positivo. Pegar o 4 positivo primeiro. Então, vou ficar com x1 vai ser igual a... Passa esse 3 para lá trocando o sinal, tá, gente? Então, fica negativo, menos 3. Então, fica 4 menos 3. 4 menos 3 dá 1. Beleza. Achei o x1. O x2 vai ser o quê? Pega o 4 negativo, tá? Então fica x2 mais 3 igual a menos 4. Então vou ter que x2 vai ser o quê? Passa esse 3 para lá, troca no sinal, então fica menos 4 menos 3, que dá menos 7. Pronto. Achei o x2. Certo? Resolvida a equação por completar quadrado. Tá joia? Eita, continuando aí. Terceiro caso, tá? Esse é o último. O caso em que o coeficiente A é diferente de 1. Olha que nesses casos aqui, gente, sempre o A é 1, tá? Em soma e produto também, o A sempre é 1. Se o A for diferente de 1, você tem que tentar transformar em 1. Aqui vai acontecer a mesma coisa, tá? Se o A não é 1, olha só, aqui é 2, o que é que eu vou fazer? Eu primeiro vou tentar transformar em 2. Então, para me transformar em 2, é transformar em 1. Então, para me transformar em 1, eu vou pegar toda a equação e dividir para 2, porque se eu pegar esse 2 e dividir para 2, dá 1, não dá? Mas eu tenho que observar se toda a equação divide para 2, tá? E nesse caso, divide. Então, 2 dividido para 2 dá 1. Então, fica 1x quadrado. Mais 36 dividido para 2 dá 18. Então, fica 18x. 18 dividido para 2 dá o quê? Dá 9. Então, fica menos 9 igual a 0. Pronto. Dividindo tudo para 2, o A ficou 1. Eu vou observar agora se isso aqui vai ser um trinômio quadrado perfeito. E não vai ser, tá? Porque, olha, se aqui apareceu 18, gente, então vai ser a mesma coisa que isso aqui, ó. Mesma coisa que essa equação. X quadrado mais 18x menos 19. Só que aqui ficou menos 9, tá? Mas é a mesma coisa, ó, que é 18x. Então eu tenho que somar 81 aqui, né? Passa esse 9 para o segundo membro. Eu já vou fazer direto aqui, ó. Vai ficar x mais 9 elevado ao quadrado igual a... Aqui vai ficar 9 mais 80 vai dar 90.
Beleza. Passo em forma de raiz, então vai ficar x mais 9 igual a mais ou menos a raiz de 90. 90 não tem raiz exata, tá? Então, o x1 vai ser a raiz de 90 menos 9, tá? Essa vai ser a primeira resposta. E o x2 vai ser o quê? Menos a raiz de 90 menos 9. Pronto. Tá aí, ó, x1 e o x2. Essa vai ser a resposta. Certo? Beleza. É isso. Aí vem exercício, tá, gente? Primeira questão, quais são as raízes da função? Tá? Quando aqui pergunta quais são as raízes da função, f de x igual a x quadrado mais 6x menos 16, quer saber os valores de x, tá? Quais são os valores de x que eu coloco aqui para a resposta dar zero. Então, seria a mesma coisa de resolver essa equação aqui, ó. X ao quadrado mais 6x menos 16 igual a zero. Quais são as raízes dessa equação? Aí tem as respostas ali, tá? Então, é para vocês acharem. Gente, eu peço para vocês, resolvam essas questões aqui por soma e produto, tá? E por completar quadrado. Eu quero que vocês resolvam das duas formas. Resolvam por soma e produto e resolvam por completar quadrado. Resolvam para mim aí, das duas formas. Tenta achar as mesmas respostas. Temos aqui a segunda questão. Se m e n são as raízes de x² menos 6x mais 10 igual a zero, então 1 sobre m mais 1 sobre n vale quanto? Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer aqui é achar a resposta, né? Quanto é x1 e x2 aqui, tá? O x1 vai ser o valor de m e o x2 vai ser o valor de n. Depois calcula aquela soma que vai achar a resposta. Novamente, resolva essa equação aqui por soma e produto e por completar quadrado. Terceiro, determine qual é a equação do segundo grau que possui como raízes os números 3 e menos 7. Então, aqui já está dando o x1 e o x2, tá? O x1 é 3 e o x2 é menos 7. Só está pedindo qual é a equação do segundo grau, qual é a equação que tem essas respostas. Então, determina aí quais são. Qual é a equação? Quarto, se 1 e 5 são as raízes da equação x² mais px mais q igual a zero, então o valor de p mais q é quanto? Qual é o valor ali, tá? Então, é isso aqui, ó. Se 1 e 5 são as raízes dessa equação, então, P mais Q vale quanto? É isso. Quinta questão. O produto entre as raízes da equação x2 menos 8x menos 9 igual a zero é igual a quanto? Aí tem as respostas ali, tá? Novamente, eu peço a vocês, resolva essa equação por soma e produto e por completar quadrado. E sexta questão, complete o quadrado para x, para calcular x. Então, nessa questão aqui, pede para você completar o quadrado, tá? Então, resolva pelo método completar quadrado. É isso. A aula foi isso, tá, gente? Terminamos aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, como sempre, me procurem, tá? Resolva o exercício e até a próxima aula.